Bom dia, boa tarde, boa noite. Como essa live vai pro YouTube, essa aulinha sobe pra lá, então bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que inclusive viralizou aqui quando a gente trouxe essa temática sobre agressividade, como a gente lidar com a nossa raiva, né? E a gente tem que aprender a lidar com a nossa raiva visualizando algumas coisas e alguns passos que são importantes de serem visualizados, tá bom? E aí, bom dia meninas, vão chegando. E aí, eu achei interessante da gente falar sobre essa temática, agressividade, raiva, porque é uma dor, né? É uma dor de muitas mulheres, é uma dor minha também, que eu já melhorei bastante, já consigo me regular bastante, mas que ainda predomina aqui. Então vou trazer alguns exemplozinhos para vocês e vocês vão conseguir visualizar também. A partir desses exemplos vocês podem pegar, se inspirar e tentar colocar em prática do lado daí. Mas a gente vai visualizar algumas situações voltando para a infância, voltando para a nossa criação, tá bom? Então vai ser importante essa aulinha para a gente compreender a nossa agressividade e nossas emoções da base. Tá bom? Já mandem essa live aí pras amigas, que tá massa. Então, qual é o primeiro passo pra gente entender a nossa agressividade, a nossa raiva, né? Primeiro é a gente perceber como eu me sinto diante das minhas emoções. E aí, eu trouxe algumas emoções primárias pra vocês visualizarem, tá? E aqui nós temos a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade e o nojo, tá? Essas são as emoções primárias que nós temos. O que isso significa? Essas emoções são as emoções bases. A partir delas surgem outros sentimentos, outras emoções, que são esses aqui que eu vou mostrar pra você. Surpresa, amor, dor, vergonha. E aí, a partir dessas emoções bases que eu acabei de mostrar, nojo, medo, ansiedade, alegria, tristeza, surgem essas outras, surpresa, amor, enfim. Mas a gente tem que visualizar a partir disso que eu mostrei pra vocês, que são várias emoções existentes. E às vezes quando a gente passa por uma infância em que não é nomeada essas emoções, a gente sente dificuldade em lidar com elas na fase adulta, porque a gente não sabe nomear como a gente se sente, ou não sabe da existência de todas essas emoções que são importantes para nossa sobrevivência. Então, é visualizar. Eu me sinto como diante dessas emoções? Eu consigo nomear as minhas emoções pra gente conseguir visualizar como a gente vai agir diante delas, tá? E aí a gente vem pra infância. E aí na infância a gente tem necessidades básicas. O que são necessidades emocionais básicas? É como se a gente tivesse algumas necessidades mesmo que os nossos pais e os nossos cuidadores, eles precisam suprir. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas das necessidades que os nossos cuidadores precisam suprir pra gente sobreviver. Imagine lá, você bebezinho, né? Quando você nasce, você não consegue se virar sozinho. Você precisa de um adulto para estar ali te auxiliando, trocando sua fralda, amamentando, né? Te fazendo dormir, colocando no peito, enfim. Tudo isso faz parte da necessidade básica de um indivíduo, mas também a parte emocional, ela faz parte dessas necessidades que precisam ser supridas. Então, quando o bebê nasce, não é só uma necessidade básica de troca de roupa, de banho, de alimentar. O bebê, ele precisa de uma necessidade emocional que precisa ser suprida por esses cuidadores. Então, o bebê precisa de afeto, precisa de amor, ele precisa de verbalização. Então, quando a gente tá ali verbalizando com o bebê, conversando, falando todo o processo que a gente tá fazendo com ele. Por exemplo, quando a gente teve a Clarice,
né, que a gente ia fazer a troca de fralda, a gente avisava pra ela: filha, a gente vai trocar sua fralda porque você fez cocô, e licença, e aí a gente ia introjetando ela, introduzindo ela nessa comunicação. Isso é uma necessidade básica, porque não é só uma criança, um bebê por um bebê. O bebê, ele precisa de afeto, ele precisa de conversa, mesmo que você não perceba um retorno inicialmente, né? Porque um bebê, a gente pensa assim: o bebê ele tem que trocar a fralda, tem que cuidar aqui, mas tá tudo certo. Não, você precisa conversar com o seu bebê, você precisa trazer essa troca, esse amor, essa afetividade. Então isso é necessidade básica que precisa ser suprida lá na infância. Eu já vou estar ensinando ao bebê sobre amor, sobre afeto, sobre vínculo, né? Principalmente se eu estiver estressada em alguma movimentação, como o início da maternidade, ela termina exigindo muito dos pais, mas da mãe principalmente. É importante você comunicar para o seu bebê como você está se sentindo. Hoje eu estou me sentindo com raiva, não estou me sentindo bem, estou me sentindo cansada, porque o bebê ele vai compreendendo isso, vai compreendendo toda essa situação. Isso é necessidade básica. Então, quando a gente volta lá para a infância, eu trouxe algumas necessidades para mostrar para vocês que precisam ser supridas para vocês compreenderem a agressividade. Olhe, perceba que não é só a agressividade e a raiva pela raiva. A gente tem todo um padrão lá atrás que a gente precisa voltar e visualizar para compreender o porquê eu sou agressiva no hoje. Porque eu não consigo me comunicar de uma maneira mais assertiva com as pessoas ao meu redor. Então, lá na infância, você precisa ser suprida de senso de identidade. Os teus pais, eles precisam trazer para você esse senso de identidade. Quem você é, o que você quer, para onde você vai. Ele vai, não é que o pai vai chegar e vai dizer tudo isso pro filho, né? O filho vai descobrindo no processo, mas os pais, eles são responsáveis de direcionar a criança nesse sentido. Então, vamos perceber um senso de identidade e um exemplo que eu vou trazer da Clarice, por exemplo. A Clarice, ela tá fazendo aulinha de dança esse ano. Ano que vem ela quer fazer judô. Mas até ela descobrir que ela queria fazer judô, ela teve que passar por um processo da gente conseguir auxiliar para ela compreender o que ela queria fazer. Então ela entrou na aula de dança com o intuito de dançar, se divertir e tal. E aí ela percebeu que a aulinha de judô fazia muito mais sentido para ela. Só que até ela perceber, a gente precisou direcionar ela nesse sentido. Então ela chegou e disse: mamãe, eu não tô gostando muito da aula de dança, é divertido, mas eu vejo meus amiguinhos fazendo judô e eu quero mais isso. Eu quero ir pro judô. Tem como você me tirar da aula de dança e fazer com que eu vá pro judô? E aí a gente falou: filha, esse ano não dá, você já tá na aula de dança, é importante que você continue nesse processo, mas que bacana que você descobriu que você gosta mais do judô. Ano que vem você vai pra ele e vai ser bacana, é algo que você realmente percebe que tem mais a ver com você. Ela: sim, mamãe, é o que eu gosto. Então, a partir desse diálogo, a gente vai construindo o senso de identidade da criança. Ela vai compreendendo mais ou menos o que ela gosta. Não é eu chegar e dizer: não, você vai ficar na aula de dança. Ou, sim, você vai pro judô e acabou, não vai sair mais dele. Não, eu vou ajudando ela a construir essa estrada de escolhas, de decisões. E isso faz parte do processo do ser pai, tá? A criança, ela precisa de segurança e proteção. Imagine você não ter sido criado em uma família que te dá segurança e proteção. É o que a gente minimamente precisa. Que os nossos pais nos protejam e nos deem segurança pra gente conseguir desenvolver bem, né? Empatia. Então, nessa situação da Clarice, que ela pediu pra ir pro judô, a gente teve a empatia de compreender: tudo bem, ela é pequena, ela tá se descobrindo agora, tá percebendo qual o melhor esporte pra ela, e não tem problema ela experimentar outras possibilidades até ela chegar em um esporte que ela realmente se identifique. Então, isso foi ter empatia pelo processo dela e expressar a empatia que a gente sente nesse sentido. Competência, né? Deixar que a criança faça o que ela precisa fazer para que ela desenvolva lá na frente esse senso de competência. Isso tudo tem a ver com a agressividade, vocês vão perceber, tá? Autoestima, independência. Então, não fazer pela criança o que ela consegue fazer.
Desenvolver esse senso de autoestima, independência é importante lá na infância. Espontaneidade, brincadeira. E aí aqui a gente visualiza que quando essa necessidade básica lá na infância, espontaneidade, lazer e brincadeira, não é suprida, a gente tem adultos rígidos e agressivos. Por quê? Não foi incitado o lado da espontaneidade e da brincadeira na infância. E aí crescem adultos rígidos, que não conseguem expressar suas emoções, porque na brincadeira a gente consegue expressar várias emoções, vários sentimentos ali, a gente tá fortalecendo a nossa criança feliz, como a gente chama na terapia do esquema, e isso vai me dar a base para que quando eu esteja na fase adulta, eu consiga acessar essa espontaneidade e lazer e trazer mais leveza para o meu dia a dia, e saber como agir diante dessa agressividade que às vezes acontece, tá? Afeto, que é importante, limites. Então, nessa mesma situação da Clarice, que ela quis sair da aula de dança para ir para a aula de judô, a gente deu limites realistas para ela, porque ela falou, eu quero sair agora da aula de dança. E a gente falou, filha, a gente entende, mas não é possível sair agora. Você vai ter que completar esse ano na aula de dança e ano que vem você vai para o judô, porque inclusive era uma regra da escola também. Então é importante que a criança ela tenha limites lá atrás para que ela aprenda a lidar com as emoções também futuramente, né? Validação, que nessa situação da Clarice a gente validou. Filha, é totalmente compreensível você querer ir pro judô, só que agora não dá. Então eu valido e coloco o limite, que é importante para a criança. E a expressão das emoções, que aí a gente chega nessa base com relação à agressividade, à raiva. Se eu não dou oportunidade para minha criança, meu filho, e se meus pais não dão a possibilidade para eles expressarem as emoções, eles vão ter dificuldade lá na fase adulta de conseguir lidar com a raiva, lidar com as emoções e nomear as emoções. E aí a gente chega a esse ponto que é importante. A nossa família, ela influencia em como iremos lidar com nossa raiva, agressividade e outras emoções. Então, se eu tive uma base familiar que todas as vezes que eu fazia birra no shopping center, que eu ia lá e meu pai chegava e falava bem assim, eu entendo a sua raiva, só que infelizmente, minha filha, a gente não vai levar esse brinquedo, porque o combinado ao sair de casa não foi esse. Quando você tá fazendo isso com a criança, você tá colocando limites realistas, você tá validando e você tá deixando a criança expressar a emoção dela. Você nomeia aquela emoção. Então a criança chega, faz birra, eu falo, filha, eu sinto muito que você esteja se sentindo frustrado e com raiva. Mas o combinado não foi esse. A gente não vai levar o brinquedo. E depois, quando a criança sai da birra, você tem a oportunidade de conversar sobre essa situação. Conversar sobre o que ela estava sentindo e como eu me senti diante da situação. Então, geralmente por aqui o que é que a gente faz? Quando a criança faz birra, quando a Clarice faz birra, a gente fala, sinto muito que você esteja se sentindo assim, você está com raiva e frustrada. Só que a gente vai conversar depois sobre isso, que é importante. E depois, quando ela sai da raiva e da frustração, a gente senta e conversa. Eu falo, eu entendo que você se sentiu frustrada e com raiva, mas eu também me senti com raiva. Como você reagiu, de como você reagiu diante da situação. Porque, filha, a mamãe combinou com você antes de sair de casa que a gente não ia levar o brinquedo tal e não sei o quê. E aí eu começo a nomear essas emoções. Então a Clarice, ela consegue acessar as emoções dela e consegue se autorregular melhor. Porque se eu não consigo nomear o que eu tô sentindo, como é que eu vou conseguir me autorregular? Se eu nem sei que emoção eu tô sentindo. Então, quando a gente visualiza, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Se você aprendeu lá na sua infância com os seus pais que sentir raiva não é bacana, engole o choro, para de ficar triste, menino, não tem motivo pra ficar triste, fica triste o tempo inteiro, pelo amor de Deus. E só era reforçada as emoções como felicidade, alegria. O que é que vai acontecer na fase adulta? Eu não vou conseguir lidar
com a minha raiva, a minha tristeza, o meu medo e a minha ansiedade. Por que eu não vou conseguir lidar com essas emoções? Porque os meus pais não me deram base para isso. Mas, Polly, se os meus pais não me deram base para isso, eu posso fazer diferente nos dias de hoje? Óbvio. Se você tá aqui nessa aula, é provavelmente porque você quer fazer diferente. E é possível fazer diferente, né? A partir de um processo de compreender que talvez meus pais, eles não me deram essas emoções porque eles não tinham para ofertar e eles não sabiam lidar com isso lá atrás. E eu começo a construir um novo processo de autoconhecimento e de conhecer como eu me sinto e conhecer as emoções que predominam no meu dia a dia. Então, vamos para exemplinhos, que eu gosto de exemplinhos. Eu, Poliana, fui criada em uma família assim que minha mãe era muito amorosa. Minha mãe era amorosidade em pessoa, né? E o meu pai era rígido. Ele ainda é um pouco rígido. E aí meu pai, ele não sabia lidar com essas emoções. Então, tipo, ele não sabia lidar com tristeza, raiva, ansiedade. Então, pra ele, tudo que a gente sentia, assim, nessa parte mais emocional era besteira. Então, eu, Poliana, eu sempre fui mais emocional. Tanto que eu defendo ser emocionada, né? Porque eu sou uma pessoa emocionada. Eu sou uma pessoa que chora mesmo, que entra em contato com as emoções, que tenta nomear, tenta se refazer diante disso tudo. E aí o meu pai não conseguia lidar com isso, porque ele não tinha repertório para lidar. Ele não sabia lidar, porque ele não sabia nomear nele, não sabia nomear na gente, e ele não sabia como lidar com aquilo. Então eu fui crescendo e entendendo que todas as vezes que eu chorava e que eu sentia raiva, era ruim. Então eu fui interpretando a situação da raiva, essa situação do me sentir triste como algo ruim. Então, na fase adulta, antes de fazer terapia, quando eu ficava com raiva ou quando eu ficava triste, eu me sentia muito mal, porque eu achava que aquilo era muito ruim, porque eu tinha entendido isso lá atrás. Até eu perceber, quando eu comecei terapia, que essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. E não tem problema a gente sentir elas e expressar elas, né? A gente só tem que buscar uma melhor forma de expressá-las, né? Como a raiva, por exemplo. Não é ruim sentir raiva, mas a forma que você expressa a sua raiva, se for magoando e agredindo outras pessoas, essa forma talvez é a que seja ruim e não a raiva em si. Então, se todas as vezes que eu sinto raiva, eu explodo com alguém, eu xingo, eu bato, não é a sua raiva que é ruim, é a forma que você age diante da raiva que está sendo ruim, não está sendo assertiva. Então, é normalizar que todas as emoções que nós sentimos, elas são importantes de serem vivenciadas e sentidas e expressadas, tá bom? Não só a felicidade, não só a alegria, as outras emoções são válidas de ser visualizadas. Então, às vezes, quando a gente não sabe lidar com algumas emoções, a gente fica com medo delas serem ativadas. Então, quando a raiva é ativada, eu fico com medo, porque eu não sei agir, não sei nomear a raiva e não sei como me sinto diante daquilo. Quando o medo é ativado, eu não sei para que ele serve, eu não sei nomear e não sei como agir diante daquilo. Então, isso causa sensações desconfortáveis e a gente vai não sabendo como lidar no caminho, e por isso que eu trouxe algumas dicas pra gente, a partir de hoje, aprender a lidar com algumas situações quando essas emoções são ativadas. Então, entendam, a forma que eu aprendo lá na infância sobre emoção é a forma que irei lidar na vida adulta. Se eu tenho uma base boa emocional e os meus pais sinalizam as emoções e me dão suporte para que quando eu seja adulta eu consiga lidar com elas, eu vou lidar bem. Se eu não tive suporte nenhum na infância, eu não vou conseguir lidar com as emoções de uma maneira saudável. Então, vamos imaginar aqui um panorama. Uma situação que te deixa com muita raiva. Vou trazer um exemplo meu. Uma situação que me deixa com muita raiva, às vezes, quando o Felipe tá trabalhando muito, em excesso, né? E aí ele termina não dando atenção pra mim. Aí eu fico com muita raiva, né? Então surge o quê? A raiva de emoção e a agressividade. Aí eu explodo.
explodo na situação, começo a xingar ele, dizendo que você não tá me dando atenção, você não quer saber mais de mim, você tá me abandonando, barará, explodo e falo um monte de coisa. Aí depois eu me retraio e me culpo, porque eu explodi. Aí eu começo a me culpar, meu Deus, eu sou péssima, eu poderia ter reagido de outra forma, ai meu Deus do céu, meu Deus, não era pra ter feito isso com o Felipe. E aí vem a redenção, que é, eu finjo que nada aconteceu, não peço desculpa, não reparo, chego e falo, ô Felipe, vamos, não sei o que, sigo a vida, sem nem parar pra avaliar o porquê eu explodi, nem pra pedir desculpa pela situação, de que eu fui agressiva com ele. E aí depois eu retorno para a agressividade novamente e repito esse padrão, que é a situação que me causa, né, a raiva, a agressividade, culpa, a redenção, né, de que eu finjo que nada aconteceu e sigo a vida. E depois eu volto para a agressividade novamente e repito o mesmo padrão. Polly, como é que eu faço para sair desse padrão? Então preste atenção agora no pulo do gato. O ciclo da assertividade, que eu fiz aqui para vocês entenderem um pouquinho como a gente pode ir modificando esse padrão. A situação acontece, então vem uma situação, Felipe não tá me dando atenção, vamos trazer esse exemplo de novo. Felipe não tá me dando atenção, e aí eu fico muito chateada porque ele não tá dando a atenção que eu mereço. Isso vai me gerar raiva, muita agressividade, quero colocar pra fora. Primeiro passo, eu vou parar e identificar qual é a emoção que eu tô sentindo. É raiva? É frustração? É ansiedade? Eu paro e nomeio. Tá, como é que eu tô me sentindo diante dessa situação e o porquê eu tô sentindo? Estou me sentindo com raiva, porque o Felipe não está me dando atenção e porque eu tô me sentindo abandonada. Beleza, identifiquei e acolhi a emoção. A partir disso, só de eu nomear a emoção e de ter acolhido, eu começo a me autorregular, eu começo a me tranquilizar, a respiração vai ficando mais calma. E aí, só a partir disso que eu vou retornar à situação e resolver. Então, o ciclo da assertividade, ele é praticamente a situação que te ativa na raiva, né? Gera essa raiva e essa agressividade. Eu identifico e acolho a emoção, me regulo para só depois retornar à situação e resolver. E aí eu sento e converso com o Felipe. Poxa, Felipe, eu acho que você tá trabalhando demais e tudo mais, e eu tô precisando de atenção. E eu falo de uma maneira mais assertiva. Aí, preste atenção agora, tá? Não é tão lindinho assim, porque às vezes a gente fica... Ah, o psicólogo fulano de tal falou que para eu lidar com a raiva eu tenho que sair ali da situação e tenho que ser mais assertiva, buscar ser mais assertiva. Mas entenda uma coisa, criança, nem sempre a gente vai ser assertivo, porque nós somos seres humanos. A gente vai explodir em algum momento. A gente vai ficar com raiva e vai magoar as pessoas que a gente ama em algum momento, porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Dentro do processo de autoconhecimento e da psicoterapia, você aprende a lidar com as emoções, a nomear as emoções, a entender o teu processo. Isso não vai te isentar de explodir, de se estressar, de gritar com os meninos dentro de casa quando você estiver brava. Vai acontecer. Em algum momento você vai ser agressiva, você vai ser grossa, você vai agir com raiva. Mas aí tem o pulo do gato aqui. Preste atenção, que o pulo do gato é... Você está sempre pronta para reparar, que é isso que eu sempre falo. Magoei o coleguinha, eu paro, visualizo no que eu errei, visualizo qual é a parte de responsabilidade do outro para que eu tenha explodido na situação. E a partir disso, eu chego pro outro e falo, fulano, me desculpe, eu explodi com você. Não foi a maneira mais assertiva, mas foi o que deu para fazer no momento. E eu acho que a forma que eu me expressei foi errada. Mas vamos tentar resolver a situação? Então, o focar em reparar, pedir desculpa, é o principal. É o foco na vida de qualquer indivíduo, minha gente, porque a gente vai errar. E às vezes a gente entra em sofrimento de não querer errar com quem a gente ama e com quem a gente convive. Só que os erros acontecem, eles fazem parte da vida. E quando eu foco em reparar o erro, as coisas ficam muito mais leves.
porque eu consigo me perdoar e consigo seguir melhor. Então entenda, o ciclo da assertividade ele tá aí para ser feito, mas entenda que você vai explodir de raiva em algum momento e que tá tudo bem, que você precisa se perdoar, visualizar o porquê explodiu e tentar melhorar no caminho, tá? Quanto mais você for treinando o ciclo da assertividade, mais assertiva você vai ficando e você vai encontrando maneiras melhores de lidar com a raiva e com essas emoções, tá bom? Que permeiam esse processo, que fazem você sair do eixo, tá certo? Então, entendam, extremos acontecem, tá? E é importante da gente visualizar quando eles acontecem para reparar. E percebam uma coisa, até eu encontrar o equilíbrio na agressividade, na raiva, às vezes pode acontecer de eu ir para um outro extremo, que é, se eu tô num extremo em que eu grito e me estresso muito com as pessoas, até eu encontrar o equilíbrio para aprender a lidar com isso, eu posso ir para o outro extremo, que é o da passividade, ficar ali tipo, ai meu Deus, não vou me movimentar, não vou fazer nada, não vou agir diante da raiva. Mas é importante que a gente sempre visualize onde a gente está se movimentando pra gente agir diante daquilo, tá bom? Então, isso tudo é treino diário. Agora, pra gente fechar, eu vou trazer algumas dicas para lidar com a agressividade. Uma das dicas é descarregar a emoção ou redirecionar. Então, encontrar atividades que sejam bacanas para você fazer esse redirecionamento. Ou redirecionar para uma atividade física, redirecionar para algo que você consiga expressar o que você está sentindo de maneira assertiva. Nomear o que você sente é importante. Então, baseado nessas emoções que eu passei aqui no início, depois volta o vídeo, pausa, percebe quais são as emoções e nomeia elas. É importante nomear cada uma delas, que isso vai fazer total diferença no teu processo. Se retire do ambiente causador de raiva. Tá num ambiente que te fez sentir muita raiva e você tá sentindo que vai explodir, sai desse ambiente, depois retorna e tenta resolver. Mas se retirar desse ambiente causador de raiva é um exercício incrível, porque você não termina agindo por impulso dentro daquela situação. Entenda que sentir raiva não é ruim, faz parte da vida, mas como eu ajo a partir da ativação da raiva é que pode ser ruim. Por exemplo, às vezes a gente acha que sentir raiva é ruim e não é. A raiva vinculada às explosões é que são ruins. Por quê? Se a raiva ela é ativada e eu consigo redirecionar ela de uma maneira bacana no meu processo, opa, maravilha. A raiva tá ali para sinalizar algo, é uma emoção que existe para sinalizar algo, tá? Mas se a raiva acontece e eu explodo, eu consigo e eu expresso, como é que eu posso dizer, sou agressiva com as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor, esse comportamento diante da raiva é que não é assertivo e não a emoção raiva necessariamente. Então perceba como você age a partir da raiva, que é muito importante. E para finalizar, a última diquinha é: tenha paciência com você, alecrim dourado. Faz parte do processo de aprendizado a gente errar, tropeçar, explodir de raiva. E é importante que você visualize o teu processo de frente e esteja apto a querer fazer diferente, tá bom? E é isso, a nossa aulinha de hoje foi uma aulinha pocket, que eu tô voltando segunda-feira, estou raciocinando, seguindo a vida. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e aproveitem essa aula e a gente se encontra aqui segunda-feira que vem, tá bom? Beijo! Quem ficou até o final, muito obrigada! E a gente se encontra semana que vem. Tchau!